Olá pessoal, esse é o canal do Bela Tchau, eu sou Angélica Guiar, hoje é 18 de fevereiro, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o racismo que está aumentando em todo o mundo, de modo particular, né, vou falar da Itália, né, porque eu vivo na Itália, nós estamos falando aqui da região do Lago de Como, na Lombardia. E por que eu vou falar de racismo? Eu não sei se vocês viram ontem, né, na TV, se já, com certeza, alguém viu na internet a notícia do movimento do gilet gialli, não, em italiano eles chamam gilet gialli, que quer dizer casaco ou coletes amarelos, né, dos franceses, que tem uma causa legítima, que é aquela do custo de vida, né? O custo de vida, a crise, né? A crise econômica que está aterrorizando e está atingindo a maioria dos franceses, né? E como a gente sabe, todo movimento atrai infiltrações, né? E nesse caso, ontem nós vimos na TV de um caso, né, de um dos participantes desse movimento insultando um dos participantes que apoiava até então o movimento, que é um filósofo, né, Alain, eu até anotei o nome dele, Finkielkraut, parisino, né, nasceu em Paris, né, e os pais sobreviveram ao Holocausto, os pais eram da Polônia, e olha só, e ele foi insultado por um dos participantes. Até hoje estava vendo no jornal, descobriram que o cara é convertido ao Islã, isso não justifica nada, não quer dizer nada, é um extremista, né? Então, ali, naquele movimento, tem o pessoal que legitimamente está pedindo as melhoras e tem os outros que são infiltrados, que querem só revolta e rebelião, outros arruaceiros, né, vândalos mesmo, outras pessoas desequilibradas, enfim. A gente sabe que esses movimentos, eles acabam atraindo de tudo, né? E aí sobrou também para esse filósofo, que depois deu uma entrevista, ele falou, não é a primeira vez, está aumentando muito, né? Muito na França e em toda a Europa também, né? O antissemitismo. E não é só o antissemitismo, não, gente. Eu vivo na Itália e eu posso dizer que o racismo, né? Está assustadoramente aumentando, aí por conta da nova política, né, da extrema-direita no poder, e tem muita gente que se sente, acha que liberou geral, pode sair, né, insultar as pessoas. Ontem num programa, tipo assim, vou comparar com o Jô Soares, né, para dizer que é muito bem visto e também muito bem conceituado, né, eles estavam falando, foi lá uma representante de uma organização das mães de crianças adotadas italianas, né, que se uniram para poder defender os filhos que têm uma cor de pele diferente, né, negros, acho que também latino-americanos, enfim, asiáticos, aquilo que, né, que as crianças não querem mais pegar ônibus. Os jovens não querem mais ir para a discoteca porque estão sendo insultados, discriminados. Você não pode ficar aqui. E o que acontece? Você pensa, é uma coisa velada? Não, não é velado, é explícito. É explícito. Meses atrás, uma menina, uma moça dentro do trem, uma mulher começou a insultar, disse que ela era médio oriental, e não sei se era da Síria, não sei o que era, e ela foi adotada por uma família italiana, e a mulher falou que não queria que ela se sentasse do lado dela.
E começou a gritar, e alguém gravou, e isso foi parar na internet, né? Então, não é um caso só, né? Eu tenho até, vou falar no próximo vídeo de um livro que saiu, e ele fala o resumo, né, sociológico da Itália. Isso é recente, porque o livro fala das pesquisas do ano passado, né? Então, com relação a 2018, né? Então, tem aí sim um aumento bem grande mesmo, de episódios de racismo. Tem gente ano passado que pegou a pistola e saiu disparando, teve gente que morreu, teve gente que morreu. Não sei se essa imagem ou se essa reportagem vocês ficaram sabendo, né? Mas teve aí um vendedor ambulante, posso citar um dos casos, né? Um vendedor ambulante ali no centro histórico de Firenze, que um outro passou. O que eu vou fazer hoje? O cara falou com uma arma, né? Aí entra também a liberação das armas. Ah, vou disparar no primeiro negro que eu vou ver. Aí passou na ponte ali, numa das pontezinhas ali no centro histórico de Firenze, e matou o rapaz. Disparou e matou um rapaz nigeriano que estava vendendo tranquilamente, era um imigrado regular, né? Tinha permissão para estar, né? Não era um clandestino. Então, assim, é óbvio que quem vai insultar o outro ou vai fazer qualquer coisa, qualquer ato discriminatório, ele não vai perguntar se você é regular ou não, né, no país. Ele vai olhar para tua cara e vai achar que tem o direito de te insultar. Primeiro pela cor da sua pele, depois por conta das suas origens. Então, é muito importante esse estudo, eu vou passar porque isso também é importante para quem está vendo a cidadania italiana e tem nos planos aí de morar na Itália, e isso é um problema atual, e você vai ter que enfrentar e fazer as contas com isso, né? Então, não adianta você pintar tudo como eu estou de rosa, né? Uma coincidência, eu não me vesti para dizer, para fazer, para contextualizar aí com o que eu iria dizer, mas a gente não pode pensar, né? Por mais que nós somos positivos, tem que ser realistas também. Uma Itália racista existe, e por conta desse governo também. E isso a gente tem que dizer. Então, a extrema-direita no mundo, ela está fazendo danos, gente. Isso a gente está vendo nos Estados Unidos, isso a gente está vendo no Brasil, isso a gente está vendo na Itália. O engraçado é que, no caso da Itália, tem um consenso, né? Por quê? Porque esses partidos, o que eles colocam na cabeça das pessoas? Que existe uma categoria da sociedade que é melhor do que a outra. A perfeitinha, né? Que tem a cor de pele justa, que nasceu no lugar justo, que ama as pessoas justas ou certas. Então, isso exclui os homossexuais. Se você também é muito questionador, fora da religião, se você é a favor da ciência, você também é enquadrado, deve ser perseguido. Quer dizer, tem toda uma teoria aí, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos abrir os olhos, né? Queria citar, se você não leu ainda, no Brasil você vai encontrar Umberto Eco, Fascismo Eterno. Então, Umberto Eco, isso foi um livro que ele escreveu durante um simpósio numa universidade americana, né, da sua fala durante esse simpósio, e ele fala justamente disso, que o fascismo não morreu. E o fascismo, as pessoas falam, mas como? Mussolini é morto, mas as ideias, né, do fascismo não morreu, né? E o fascismo é muito interessante, porque o fascismo não tinha nenhum tipo de ideologia, só tinha uma retórica. Tipo assim, nós somos melhores, né? Existe uma supremacia de povos, né?
né? E aí, aqui na Itália, vou fazer no próximo vídeo a respeito das pesquisas sociológicas do ano passado, está falando que está subindo, está crescendo o índice de pessoas que acreditam na supremacia italiana, né? Olha que loucura, gente. A Itália, uma península que foi invadida, né, por um monte de gente, teve influências, dominações, né? E imagina os romanos que viajaram até o Oriente, trouxeram para cá uma série de influências que tem, né? Tem feito a riqueza do povo italiano, né? Da cultura italiana. É um caldeirão, né? Só que está fervendo há muito mais tempo com relação, eu digo assim, se a gente for comparar com o Brasil, que tem 500 e pouquinhos anos, né? Aqui a gente tem 3.000 anos de história. E então eles deveriam dar o exemplo, né? E depois teve toda a história do fascismo durante a guerra, né? Teve a história do pessoal que migrou, né? Os italianos que foram para o Brasil, que foram para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, e que sofreram discriminações. Eu me lembro de um filme muito interessante que fala da imigração da Sicília, né, de alguns sicilianos que foram para os Estados Unidos, e eles chegavam no porto e eles eles faziam imediatamente casamento entre eles, porque os americanos viam como se fosse uma espécie inferior, uma raça inferior, e não queriam que misturasse os italianos com os nativos, né, com os americanos, porque achavam que eles eram estúpidos, porque a maioria vinha da agricultura, gente muito simples, né? Olha a humilhação. É humilhante isso, né? Então, parece também como uma história, a gente pode comparar com o Holocausto. Tem gente que não acredita que existiu o Holocausto. Isso não tem nada a ver com os conflitos do Oriente Médio. Quem é a favor dos palestinos ou a favor dos judeus, não tem nada a ver, gente. Aqui a gente está falando de gente querendo matar gente. Não é gente que vai discutir nada numa mesa redonda. A gente está falando de gente que vai pegar uma arma e vai sair por aí matando os outros, achando que está, né, tá no seu direito, porque eu mereço viver, você não, porque você tem a pele diferente da minha. Olha que loucura! Tem aqui nesse movimento, agora, a distração maior da extrema-direita é dizer que são o pessoal, né, no caso, os refugiados que ameaçam a italiana, e não é. A ameaça italiana é que a economia mudou, a economia mundial mudou, o emprego tradicional não existe mais. E a Itália sofre, porque a riqueza da Itália é nas exportações, né? Então, aqui é um país composto de pequenas e médias empresas. Depois tem uma questão gravíssima, que é a máfia. A máfia existe, gente. Quando eu vim para a Itália, eu pensei assim, mas a máfia deve ser que nem Saci Pererê, né? Deve ser lenda. E não é lenda, gente. Ela tem tentáculos. Ela está infiltrada em tudo. E tem uma sociedade civil que tenta combater tudo isso, enquanto uma outra que não entende todo o processo fica aí procurando o inimigo que está mais fácil, né? O mais fraco, que é o imigrante pobre, né? O imigrante pobre. Olha, eu vejo pelo meu caso. Eu não sou uma imigrante pobre. Não posso me classificar. Porque, graças a Deus, eu não dependo, né? Mas, como eu posso dizer, não estou incluída nisso, porque não posso dizer que sou pobre. Graças a Deus, meu marido tem um emprego e eu faço as minhas coisas e tudo mais, né? Faço alguma tradução e tem associação, as atividades da associação, mesmo que a associação
não visa fins lucrativos, mas eu não me incluo disso, não me incluo nisso, né? Mas mesmo assim, às vezes eu sinto hostilidade. Eu sinto hostilidade nos relacionamentos, mas eu tenho instrumentos para lidar com isso. E essas pessoas que fogem da guerra, que estão realmente em situação precária, elas não têm nem força para combater tantas vezes. Então a gente tem que falar por elas. Aí vão falar, ai, Angélica, que coisa mais louca, né? A gente aqui no Brasil já tem tanta coisa para pensar, ou se você mora em outra parte do mundo. Gente, dentro da tua realidade, a gente tem que combater. Se o mal tem semente, o bem também tem. E isso, Humberto Eco, ele alerta para você ficar o tempo inteiro vigiando isso e combatendo. A gente tem que estar como se fosse uma plantação, arando, polindo a terra, tirando, né, extirpando essas ervas daninhas. Ninguém é melhor do que ninguém, gente. Nada de distrações. Vamos nos concentrar em desenvolvimento, em melhorar cada vez mais, né? Se concentrar naquilo que nos torna pessoas melhores, né? E é muito emocionante a história dos refugiados vivendo na Itália. Você aprende tanto. Tem uma história que eu até quero encerrar esse vídeo para contar para vocês. Tem uma médica, ela trabalha muito, é muito famosa porque tem uns casos aí de alguns crimes, algumas coisas italianas, e ela sempre, né, é chamada, é um médico legal, né? Então ela faz, e ela publicou um livro agora, né? Ela faz essas declarações e tudo mais, quando eu tenho que fazer alguma perícia para descobrir como é que a pessoa foi morta e tudo mais, né? E ela publicou um livro que ela abriu uma associação, né? Ela está envolvida num projeto de resgatar os corpos das pessoas que morreram no Mediterrâneo, né? Do pessoal que veio nos barcos e morreram afogados aí, e para estudar, procurar, porque muitos sem documento, né? Para resgatar a dignidade dessas pessoas, né? Eu sei que muita gente está envolvida agora, tem muitos debates, né? Quanto vale a vida humana, né? A gente sabe, né? Que as pessoas, dependendo de onde você nasce, da cor da tua pele, tem muita gente que acha, né? E trata as pessoas como seres inferiores, né? E essa pessoa, e essa médica italiana, num ato assim de extrema humanidade, ela tá analisando esses corpos, né? Catalogando e dando para eles uma identidade para, se no futuro algum parente procurar, ter condições naquela ficha, né, de saber, né, através das características do seu familiar ou do seu ente querido, né. E emocionante que ela estava contando que ela resgatou o corpo de uma criança, de um menino, que deveria ter, pelo tamanho dos ossos, mais ou menos 14 anos. E esse menino, ela achou dentro da jaqueta dele, costurada no interior, sabe o que? Um histórico escolar. Um histórico escolar, gente. E ele era um ótimo aluno. E como ele iria na aventura, né, pelos mares, procurar a Europa das oportunidades, alguém deve ter costurado, a mãe, alguém no lugar onde ele morava, costurou dentro da jaqueta dele esse histórico escolar com as melhores notas, porque ele achou que quando ele chegasse na Itália ou em qualquer outro lugar da Europa, as pessoas iam tratar ele bem, porque iam ver que ele é um bom aluno. Que coisa impressionante, né? Então, ela está fazendo esse trabalho maravilhoso e dando dignidade, isso é humanidade, né?
Então, eu não gostaria de passar que na Itália são todo mundo racistas, todas as pessoas são racistas. Isso não é uma verdade, não é mesmo, porque existe aí um pedaço da, da população que está se debatendo para humanizar. Tem muitos movimentos de ONGs, de voluntários italianos, recolhendo dentro da própria casa, ajudando com os meios que cada um possui, essas pessoas em dificuldades, mas isso são problemas que a gente tem que enfrentar, né? Quando você viaja, o mundo é maravilhoso, mas você tem que fazer conta com um monte de coisas, né? Então, muito cuidado para quando você for viajar, né? Para quem está vindo para a Itália e às vezes tiver ou sofrer qualquer tipo de ato discriminatório ou de racismo, para não ficar triste nem nada, porque isso não tem a ver. Você pode encontrar uma pessoa extremamente, ou até mais de uma pessoa, né, que possa te fazer sentir inferior, mas isso não tem nada a ver com a realidade. O problema está na pessoa, não está em você. E a gente tem que combater essas políticas com todas as forças. Por isso esse é um canal da resistência. Então a gente tem que lutar. Se você é a favor da humanidade, né? Da humanidade, gente, a humanidade inclui todo mundo, do africano ao asiático, ao americano, ao europeu. Olha só. Desculpa. Como é que eu devo fazer? É meu marido, pessoal. O que eu vou fazer? Faz parte. Então, é isso, né? Só queria dizer isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E até a próxima. Tchau, pessoal.